quanto mais eu perco a densidade da matéria, mais eu adentro uma experiência de antenamento com o mundo invisível e aprimoro o meu mecanismo de clarividência, clareaudiência, que é um canal de insight, fermentação de ideia, intuição, inspiração. No livro Roteiro, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo que fala sobre a mediunidade, o 27, diz um pouquinho acerca da necessidade de eu estar mais ligada ao fundo do que à forma. E aqui passa por uma experiência de ascese e de definição de valor. Nós vivemos numa sociedade onde as cirurgias para intervenção estética pulula. E acaba que a pessoa ela pode procurar uma intervenção desse tipo com o objetivo de modificar uma forma, algo que é material. E aí, nesse caso, a matéria vem antes do espírito, apenas com o objetivo de ter uma adequação para ela de algo que é externo, que é físico e transitório. E acaba que se corre um risco, às vezes, de desatrelar a saúde, de entrar num quadro imprevisto nessa cirurgia e até de dívida que se faz para que essa mesmo aconteça por uma questão que é estética. E às vezes assim, até a pessoa se justifica, não, é porque existe uma orientação médica, ou eu tenho tal problema, tal desbiose, alguma intervenção na parte de metabolismo que precisa regularizar, por isso eu vou fazer essa cirurgia. Para justificar algo que é um interesse único à estética. E quando se fala no despertamento do espírito e esse desdobramento que acontece,
Isso vem alertar até de como eu lido com a insatisfação que eu trago, com aquilo em mim que me inquieta e que me leva a mecanismo de satisfação sem freio aparente para tentar amortecer aquela sensação. Existe uma realidade onde a pessoa ela acaba tomando um remédio para auxiliar na questão de uma serotonina que está deficitária e algo que está em desalinho a partir disso, acaba que, mesmo quando ela começa a tomar esse remédio, ela tem o receio de ficar dependente do remédio. Mas existe aquele que nem um remédio que o ajude nessa questão consegue adequar, seja por efeito colateral, seja por ter um remédio que atue na gênese específica do neurotransmissor daquele indivíduo, na trilha própria que ocorre nele. E acaba que ele pode ter uma experiência de viver uma depressão por toda a vida, sem encontrar uma forma, um caminho de aplacar isso. Daí que, quanto mais eu me desapego do que é transitório, do que é aparente, e trabalho em mim os metais do essencial, isso me ajuda a encontrar caminho neuronal para o meu bem-estar, a minha homeostase. Para que, se eu vier a precisar de tomar um remédio por um tempo, eu faça isso e agradeça por ter esse remédio que pode me ajudar naquele período que eu precisei. E para que eu, em precisando de um remédio que não encontre, esse caminho se abra e eu possa receber o tratamento que eu preciso, porque facilitei esse processo. Mas se eu avanço nesse caminho, acaba que eu posso ir encontrando meios alternativos de homeostase e de avanço para o meu metabolismo, para que eu me desincuba da minha tarefa. Porque aqui, Emmanuel vai dizer que o trabalho é um cadinho de aperfeiçoamento. Eu avanço naquilo que eu realizo à medida que eu me disponho a trabalhar naquilo. E estabeleço uma conexão fiel com aquele compromisso, que pode contar comigo, com a minha disposição moral. E isso vai compulsando ativa em mim, que pela interligação me auxilia no que eu ofereço. Daí que, se eu fico trancada dentro do meu quarto, apenas com um livro na mão, sem me lançar à água revolta, ao mar da onda bravia, do serviço prático, concreto, na direção do outro,
eu não chego numa lapidação e no autoconhecimento, no burilá que a prática me confere. E aí entra a questão de associar a prática com o estudo. Por isso o estudo é tão importante na doutrina espírita. Porque quando eu conheço, eu tenho ferramental de ação benéfica. Então, se eu estudo e conheço como uma obsessão se processa daquele tipo específico, você tem a obsessão anímica, pensamento sonorizado, subjugação, a fascinação. Mas é uma variação inimaginável de tipo de obsessão. Eu já visto que cada caso é caso. Quanto mais eu estudo essa temática e estou disposta a aprender, seja por um livro, um vídeo, um áudio, e me abro, burilo o meu tempo para que ele caiba naquilo que é necessário ser feito, sem perder, escoar tempo em querela, inutilidade, ou naquilo que foge da programática disciplinar que eu me impus para o trabalho que eu deverei realizar, eu acabo que angario um poder soberano do conhecimento. Haja visto que conhecer é poder agir na direção da solução. E decodificar, abrir o cofre daquela doença para mim mesma, daquela angústia, daquele desequilíbrio, espargindo luz na situação. A mesma coisa diz respeito à desencarnação. Nenhuma desencarnação é igual a outra. Pode haver semelhança, similitude, mas cada qual é qual, com a sua característica, a realidade do indivíduo, aquilo que ele viveu, aquilo que ele se comprometeu antes de vir, como ele sai daqui. Tinha um senhor que na Idade Média ele era senhor de várias terras, tinha soldado à sua disposição, um castelo, e vivia escravo de uma usura, de uma ganância, onde ele matava sem ver a quem, para alcançar o objetivo dele de dominação e riqueza. E ele acabava que caía naquela situação de, às vezes, mandar prender e torturar alguém, e porque tinha falado que ia fazer, não volta atrás. Porque presa ao que o outro vai pensar se eu não der minha palavra. Daí que ele havia desejado uma muscalha que, na aparência, tinha um segredo para ver a vida futura, que estava sob a guarda de um curandeiro da época, que havia, inclusive, curado o olho do seu filho, que era cego, e que ajudava ali na região, com as suas plantinhas, seus chazinhos, auxiliava quem era ali da redondeza. E esse senhor de terra, desejoso dessa muscalha, pela
desejo de entrever o futuro para exercer opinamente a sua dominação, havia pedido para esse curandeiro, e como ele é druida e tinha essa fidelidade a manter esse segredo, não revelaria. E ele acabou que havia preso esse curandeiro. A própria esposa desse senhor ele mandou prender, e a moça que morava com esse curandeiro acabou indo para o seu palácio e depois foi queimada por ele. E o seu conselheiro, que pediu para defender o curandeiro porque ele ajudava a coletividade, acabou sendo vítima do martelo golpal desse senhor. E por uma trama armada e feliz do curandeiro, acabou fugindo, mas o curandeiro foi pego e recebeu um golpe fatal na garganta por esse senhor e desencarnou naquele momento. Na reencarnação subsequente, essa trama se rearranjou e reencontrou aqui no Brasil. E esse que era o senhor de terra estava casado e desenvolveu um câncer maligno. Quando soube, já tinha espalhado. E o médium espírita que acabou auxiliando esse senhor foi o curandeiro de ontem. E ele, que era para ter 6 meses de vida, acabou que viveu 1 ano. Conheceu a claridade mirífica da doutrina espírita, teve ensancha de usar a parte do seu fortuna para construir uma fazenda que seria destinado a produto para o centro espírita. Ajudou muito. E numa cirurgia em que ele teve o intestino decepado para poder retirar a metástase do intestino, teve a garganta ainda com célula cancerígena. E veio com o médium ali diante dele, que foi o curandeiro de ontem, como que revivendo aquele último instante derradeiro em que ele recebeu aquele golpe na garganta. Esse senhor recebe a desencarnação por esse câncer fulminante na região da garganta, como que querendo aliviar e aconchegar a própria consciência nessa gota final. Ou seja, cada um tem uma conjuntura e uma adequação para a sua experiência aqui, como deixará essa realidade. Daí que, quando se fala em desapego, abnegação e renúncia, é o único caminho para que eu me ponha em contato com o espírito de escola, que se conecta comigo e me auxilia a ir desencravando essa ganga bruta que vela o miríade, o essencial, que obnubila a minha visão em relação a isso. E isso me auxilia
porque isso reverbera para mim harmonia.